Meus amigos, então boa noite. Eu nem vou me alongar muito porque a rede não está contribuindo, né? Então eu vou passar logo a palavra para o Felipe, tá? O comandante Felipe, ele é engenheiro naval, fez engenharia na USP, né, Felipe? Senhor. Então ele fez engenharia naval na USP, fez escola naval, né, primeiro, depois fez a prova dentro da Marinha para entrar para o Corpo de Engenheiros, e aí fez engenharia na USP, se formou, e agora está em fase aí de conclusão, em via de conclusão aí no mestrado no Instituto Militar de Engenharia, sob a minha orientação, né? Então, ele é um dos pesquisadores aí do grupo, né? Se Deus quiser, em breve, estará conosco lá no CASNAV, e em breve ficará mais 3 ou 4 anos aí por conta do doutorado dele, se Deus quiser, no exterior, né? Não, né? A gente tem que, né? Tem que mirar nas estrelas para né? Se quer acertar na Lua, mire nas estrelas. Pô. Então é isso, né? Então, Felipe, ele vendo os vários métodos que nós estamos trabalhando já há muito tempo, né? Ele teve uma ideia de desenvolver um método novo, que ele chamou de Propaga, e que é um método muito interessante, porque ele tem uma estrutura axiomática relativamente simples, e nós já comparamos o resultado do Propaga com o resultado de vários outros métodos, o TOPSIS, o HP, e ele guarda uma certa coerência com os demais métodos da literatura, sendo que ele tem uma estrutura muito mais simples, né? Então, isso é uma coisa boa. E assim, cognitivamente, ele exige menos do decisor também, porque o decisor ele só tem que dar uma ordem inicial, né, como é que fala? Uma opinião ordinal com relação aos critérios, dizer qual critério, né? O primeiro mais importante é o custo, o segundo mais importante. Então, ele estabelece uma ordem dos critérios e depois o método, ele já, como o próprio nome já diz, né? Ele leva em consideração, ele parte do pressuposto que há que os dados seguem aí uma certa normalidade, e seguem mesmo, né? Se nós formos pensar bem, há uma certa propensão à normalidade nos dados. Porque se você for pensar num carro, por exemplo, é isso que eu achei curioso também quando o Felipe veio mostrar o problema. Se você for parar para pensar, eu vou escolher um carro. Um carro vai ser 80 mil, outro 90, outro 78, outro 92. Eles vão estar ali próximo da média, né? Se eu tiver um carro de 1 milhão, na verdade, não é nem para ele estar nesse bolo de carros. Eu estou comparando outra categoria de carro, ele é incomparável, né? Eu não vou comparar um Nissan March com uma Ferrari. Isso não faz o menor sentido, né? Então, quer dizer, os carros que eu vou comparar, 5, 6, 7 alternativas que eu for comparar, é claro que se eu tentar jogar, né? Se eu jogar ali for plotar ali a curva, né? Fazer uma aderência, eles vão entender a normalidade, né? E é exatamente desse pressuposto que o Felipe parte, né? Por isso que é uma... Oi. O mestre, inclusive, as categorias de carro A, B, C e D, é exatamente isso que você está falando, é média de preço. Pois é. Então, o Felipe ele partiu desse pressuposto, que os dados de cada critério, eles tendem a uma normalidade, eles tendem a curva normal, né? E, a partir disso, os pesos são gerados. Precisa da opinião do decisor? Precisa. E se ele vai precisar de alguma maneira, né? O decisor, ele opina, mas o único momento que ele opina
estabelecendo a ordem dos critérios, o que é mais importante, qual critério que é menos importante. É isso, Felipe? Exato. Então, uma vez que o decisor estabeleceu a ordem dos critérios, o método já faz tudo por ele. Então, eu penso que cognitivamente é muito menos penoso para o decisor do que, por exemplo, usar o HP, que o cara tem que fazer dezenas de comparações par a par, né? Dezenas, dependendo do número de critérios, são dezenas de comparações par a par. Se o decisor for usar o TOPSIS, ele tem que dizer já qual é o peso. Esse peso desse critério é 50%, desse outro é 30%, desse outro é 10%, né? E nem sempre o decisor se sente à vontade para dar esses pesos, né? Agora, o método que o Felipe criou, né, já foi publicado, já vai ser apresentado no Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação e vai ser apresentado no International Technology and Quantitative Management, já foi aprovado. E depois vai ser publicado na Procedure Computer Science, que é indexada na base Scopus. Então, o método do Felipe já ganhou o mundo, já será publicado na base Scopus, então, né, o Scopus é só o filé dos artigos. Então, ele exige, o que eu achei interessante nesse método é que ele exige muito menos da cognição do decisor. O decisor só tem que dar qual é a ordem de prioridade dos critérios. Se o decisor não conseguir falar nem isso, é porque provavelmente não era para ele ser decisor, né? Provavelmente é a pessoa errada, né, que a gente está perguntando, né? Ele tem que falar, bem, primeiro, a minha prioridade é o prazo. Segundo, a minha prioridade é o custo. Terceiro, a minha prioridade é a confiabilidade do material. Quarto, a minha prioridade, né, é o volume. E por aí vai. Então, pelo menos isso o decisor tem que ser capaz. Uma vez que ele faz isso, o método já calcula tudo, né? Então, é um método bem interessante que une aí os conceitos do apoio multicritério à decisão com a estatística. E isso vai ser a dissertação de mestrado do Felipe. Felipe já ficou, já foi aprovado, já está na reta final aí para defesa da dissertação, e vai ser mais um pesquisador que vai incorporar lá no corpo técnico, no nosso corpo técnico lá do CASNAV, tá? Então, vamos lá. Tá bom, comandante. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Todo mundo vendo aí, né? Então, o método é o Propaga, né? Ele é um mnemônico para a prioridade observada a partir da presunção de atitude gaussiana das alternativas, que, como o comandante Marcos bem explicou, né? De trás para frente aqui, né? Eu tenho as alternativas, né? E aí eu faço uma presunção. Eu não afirmo que mas eu presumo que essas alternativas têm uma atitude gaussiana, né? E aí, a partir disso, eu observo a prioridade, né, dessas alternativas. A motivação, como o comandante falou, né? Eu estava fazendo a disciplina dele no mestrado e observando os métodos, pensando, né, vendo o HP, estudando Prometer, aquelas idas e vindas dos métodos e como é feita a análise, me passava isso pela cabeça, né? Como é que eu vou levar isso para o meu chefe, dizer que é uma boa ideia usar um método desse? Quando eu tentar explicar o método para ele, ele vai me mandar embora, né? Sai daqui com isso aqui, pô. Já estou com um problema para resolver, em vez de tu me trazer uma solução, tu está me trazendo mais dor de cabeça. Quer que eu estude ainda esse negócio absurdo, né? Então, isso foi a minha inquietação, né? Eu falei, não é possível, a gente tem que ter um jeito inteligível de passar para quem decide, né? De uma forma que seja simples de explicar o que eu vou fazer, né? Um negócio seja básico, né? E foi assim que foi surgida a ideia do Propaga, né? Aliado com a possibilidade de utilizar isso para problemas que têm muitas alternativas, que eu também via que era uma limitação dos métodos que utilizavam comparação par a par, se torna exaustivo, né?
Eu falei, pô, não é possível, né? Se a gente está falando em ciência de dados, né? Pegar uma base de dados com, sei lá, com milhares de alternativas, como é que eu vou fazer essa comparação? Então, acho que o Propaga também tem esse potencial de encaixar legal nessas circunstâncias em que a gente tem milhares de alternativas, porque a gente vai ter só 2 parâmetros para averiguar, que é a média e o desvio padrão, que é o que define, né, a curva normal. Mas vamos lá, né? A gente fala de tomada de decisão, né? O comandante Marcos sempre fala para a gente que essa estruturação da tomada de decisão começou pós-Segunda Guerra, que foi quando o pessoal começou a fazer esse compêndio de informações que já tinha antes, né? Mas a partir da Segunda Guerra se toma um vulto maior, as pessoas foram concatenando essas ideias e transformando isso em disciplina, né? E aí surge essa necessidade de estruturar a tomada de decisão, né? O mundo corporativo vem adotando isso como uma tendência para você justificar, né, as decisões que você toma. Quando você tem bons argumentos, você consegue justificar, né? Sem entrar no mérito político, a gente está acompanhando uma CPI hoje no país, né, que questiona as tomadas de decisão do governo federal, né? Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas a gente, se essas decisões estivessem bem estruturadas, com bons argumentos, provavelmente elas não estariam sendo questionadas, né? Se elas estivessem de forma bem estruturadas, né? Então, a tomada de decisão, de uma forma geral, quando ela não é feita de forma estruturada, ela acaba sendo feita de forma intuitiva, isso gera o contraditório, né? A possibilidade de um contraditório, de alguém questionar a sua tomada de decisão. Então, essa é a grande necessidade da gente estruturar a tomada de decisão, né? E aí surge esse AMD, né? O apoio multicritério à decisão, né? Então, uma vez que a gente estruturou isso, basicamente, ao redor do mundo tiveram 2 escolas, a escola americana e a europeia, também conhecida como francesa, né? Até mudou-se essa nomenclatura para a americana ser a de agregação, né? E a escola europeia ser de sobreposição, não é isso, comandante? Sobreclassificação. Sobreclassificação, né? Essas 2 escolas, a diferença delas, basicamente, é essa imagem, né? A escola americana, ela se preocupa muito com a ordenação, ela faz um ranking, ela dá aquela ranqueada e diz, ó, primeiro, segundo, terceiro, ela coloca em ordem, né? Ela ordena, né, as alternativas. A escola europeia, ela não tem tanto essa... Não é que ela não tem essa preocupação, mas não é dessa forma que ela analisa. Ela tem alguns conceitos, como a própria incomparabilidade, né, das alternativas, e aí a resposta acaba sendo dada em forma desses fluxos que estão aqui, né? Essa imagem aqui que é bem comum de métodos da escola francesa. Dá uma solução de forma visual, né? Não uma ordem. E aí, aqui, por exemplo, nesse caso, a gente vê aqui que 1 é melhor do que 2, é melhor do que 3, é melhor do que 4, né? E o 2 é incomparável a 4 e 3, não dá para saber se ele é melhor ou pior, o 3 é melhor do que 4. Então, às vezes, isso torna mais difícil da gente entender, inclusive, a resposta do método, né? Você precisa ter uma análise até filosófica do que o método está dizendo, né? Você tem que estar bem familiarizado com o método, e eles costumam ser um pouco complexos para explicar para as outras pessoas que estão usando, né? Então, os métodos americanos, e o Propaga, eu enquadro ele como filho da escola americana, né? Ele utiliza a agregação. Essa imagem aqui que eu coloco, eu busquei ela num artigo que é a explicação do BWM, né? O autor, quando ele explica o BWM, ele diz o seguinte, que métodos de agregação costumam ter essa cara aqui, né? O que isso significa? Esses C1, C2, CN aqui são os critérios, né? E a eles são atribuídos pesos, W1, W2, WN, né? E aí você tem as suas alternativas, as suas M alternativas que têm seus atributos, né? E aí você vai chegar no valor final, né, para eles, V1, V2, Vn, baseado aqui na agregação que ocorre entre os Ws e os Ps, né? Então, é basicamente isso que o Propaga faz, como os outros métodos de agregação fazem, né? A diferença de um método para o outro está justamente nisso, em como você atribui o peso para os critérios e como você
adimensionaliza os atributos, né? Porque você tem que comparar as coisas, você tem que colocar todo mundo de forma adimensional. Não adianta eu querer colocar aqui o custo em real, um consumo em litros, e aí na hora de misturar isso aqui, como é que fica? Então você tem que fazer uma dimensionalização, uma normalização desses valores, né? E aí você chega num valor final para cada alternativa. Então, cada método diferencia basicamente nisso. Como ele faz como ele define o peso, né? Ele define também como ele faz essa normalização e também como é feito essa agregação. Então, é basicamente isso que muda de um método da escola americana para o outro, tá bom? E aí, vamos ver aqui o passo a passo do Propaga, né? O que o Propaga se propõe a fazer? A gente primeiro define quais são os critérios que eu vou utilizar, né? Seja qual for o meu problema, qual for a pergunta que eu tenho para responder, eu tenho que saber quais são os critérios que eu vou usar para responder aquela pergunta. Eu tenho que saber quantos critérios são, né? Se eles são quantitativos ou qualitativos, ou seja, né, quantitativo eu costumo dizer que é quando a gente consegue atrelar uma unidade de medida àquele critério, né? Preço, em real, em dólar, em euro, né? Consumo, litros de gasolina por quilômetro, enfim, né? Tamanho, metro, né? Peso, você sempre atrela alguma unidade de medida. E os critérios qualitativos não, você tem um grau de subjetividade maior, né? Que você não consegue atrelar uma unidade de medida. Você fala em beleza, ou mais bonito, tem uma unidade de beleza, né? E aí você acaba tendo que criar uma escala para dizer, numa escala de 0 a 10, esse é bonito 8, esse daqui é bonito 5, né? Você acaba tendo que criar uma escala para isso, né? Desempenho, né? Qual que tem o melhor desempenho? Defina desempenho, né? Você acaba não tendo, às vezes, parâmetros palpáveis para definir. Então, esses são os critérios qualitativos. E dentro dos critérios quantitativos, né, os critérios que a gente consegue atrelar à unidade de medida, é importante a gente saber quais são monotônicos de custo e quais são monotônicos de ganho. Ou seja, né, por exemplo, o preço eu quero que seja o menor possível, né? Mas se eu estiver falando de um carro, por exemplo, eu for comparar a autonomia, eu quero que ele tenha a maior autonomia possível. E na hora que eu for desenvolver meu algoritmo, eu tenho que entender essa diferença, porque, olha, para alguns casos o importante é que seja o maior, e para outros é importante que eu busque o menor valor. Então, tem que estar bem claro para mim se um critério ele é monotônico de custo, como, por exemplo, o preço, ou se ele é monotônico de ganho, como o caso que eu dei aqui, uma autonomia, um alcance, né? Se for pensar em um armamento militar, um míssil militar, eu quero que ele tenha o maior alcance possível, né? Via de regra. Então, depois que eu faço isso, que eu faço essa análise dos critérios que eu vou utilizar, eu ordeno eles por importância, né? Eu vou fazer essa ordenação por importância. Então, eu pego aqui meus critérios, por exemplo, aqui um exemplo hipotético. Eu tenho 5 critérios, eu já vi que eles são quantitativo, qualitativo, eu já fiz essa análise de quem é quantitativo e qualitativo, e identifiquei o seguinte, olha, o critério 3, ele, para mim, é o mais importante. O critério 1 e o critério 2, eles se equiparam. Eles não consigo dizer quem é mais importante deles. Eles, para mim, têm a mesma importância. Depois disso, tem um critério 5 e depois disso tem um critério 4. Então, o primeiro passo foi definir os critérios, né? O segundo passo, ordenar esses critérios. E aí, a partir da ordenação que é feita, o que eu vou fazer, né? Eu vou definir uma pontuação para essa ordem de importância, né, que foi dada. E aí, o que o método faz? Como é que ele define essa pontuação dos critérios? Né? A gente faz o seguinte, a gente sabe que tem essa pontuação aqui, né? A gente chama aqui de o S máximo, né? O critério mais importante, ele tem que ter a pontuação máxima. E qual é a pontuação máxima? Né? O S máximo, ele obedece a seguinte relação, né? O S máximo, ele é igual a 7 se n for menor do que 7, né? E n se n
for maior ou igual do que 7, onde esse N é a quantidade, né? É a quantidade de critérios. Certo até aí, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida com Ou relação seja, a eu isso? posso trabalhar com critério infinito. Então, ele Exatamente. pode trabalhar com 20, 30, o que só vai mudar vai ser o N. Exatamente. A ideia aqui é permitir que o decisor consiga diferenciar exatamente um critério do outro. Se eu tiver 500 critérios e eu quiser dizer que um é mais importante do que o outro, eu consigo dizer, não. Eu consigo, se o decisor tiver essa capacidade de dizer que os 500 critérios que ele tem, qual é mais importante do que o outro, ele consegue, né? A gente limita em 7 para ficar um negócio mais tangível também, porque também não adianta, né? Até para poder fazer uma grande diferenciação, né, de um critério mais importante do que o outro, o mínimo, ou seja, o mínimo é 7, né? O mínimo valor máximo é 7. Mas a ideia é que, se eu tiver mais critérios, se eu tiver 8 critérios, esse S máximo passa a ser 8. Se eu tiver 9 critérios, passa a ser 9. E aí eu consigo, isso me permite que eu possa ordenar os meus critérios, né, de forma escalonada e independente, sem ninguém se equiparar. Eu consigo botar todo mundo na escadinha aqui. Interessa a condição. Tá certo? O interessante é o seguinte, isso para um estudo mais para frente, né, se o senhor quiser. Por exemplo, digamos que eu tenha 10, 20, 30 critérios, eu posso, de repente, colocar tirar a análise até do decisor e usar uma lógica fuzzy para definir qual é o critério mais importante, mais importante. Se eu tiver 100 critérios, eu coloco numa lógica fuzzy da vida, ele vai me indicar na importância dos critérios e roda no método. Eu achei bem interessante isso aí. Isso aí pode ser minha tese de doutorado. Calma aí. A evolução do método. Porque é isso, realmente, a gente pode pensar numa lógica fuzzy para pensar em como lidar com muitos critérios, né? E aí, se a gente está pensando, inclusive, em inteligência artificial, por que não usar isso daí como critério de decisão para uma máquina, né? Para a inteligência artificial. Mas é isso. Lembrando... Felipe, chuta o pau, algoritmo genético. Bom, isso, né? Por que não, né? O céu é o limite. Aqui é bom só destacar também isso daqui, ó. Eu posso equiparar, né? A gente tem a questão da equiparação, eu posso equiparar meus critérios, tá? Então eu posso dizer que todo mundo é 7. Não, eu tenho 5 critérios e os 5 são igualmente importantes. Beleza, então dá 7 para todo mundo, né? Não tem problema. É uma opção do decisor. E bem como também posso ter esse gap aqui, ó. Observa aqui, ó, do critério 5 para o critério 4, eu não pulei do 5 para 4, né, a pontuação 5 para 4, eu dei a pontuação 3 aqui, né? Posso fazer isso também, digo, não, esse critério aqui é bem menos importante, eu podia dar 1 para ele. Pegar aqui, não, é 1. Né? Isso aqui tem que ser considerado mais pouco, né? Não vou levar isso daí em grande consideração. Posso fazer isso também, deixar esse gap aqui de pontuação. Essa parte é importante vocês entenderem, porque aí é o coração do método, né? É o único que o decisor interfere. Participa. Né? De fato, participa. É o único momento que o decisor participa. Então, essa regra tem que estar bem entendida, né? Felipe. Se o número de critérios for menor do que 7, então eu vou adotar o N igual a 7. Se for maior ou igual a 7, então eu vou adotar o N, sendo o N igual ao número de critérios, né? Se eu tiver 10 critérios, então o N vai ser 10. Né? E aí eu vou ter ali de 1 a 10, e aí eu vou colocar o mais importante, vai ganhar o valor máximo, que é o 10. Né? 10. Sendo que os demais podem empatar ou não, e não necessariamente eu tenho que seguir de 1 em 1 na ordem decrescente. Eu posso pular, né? Não, esse aqui vai ganhar 10, aí eu tenho o critério 3 e o critério 4, que eu vou dar nota 7. Aí eu tenho o 5, o 6 e o 7, que eu vou dar nota 2. E por aí vai. Né? Então, essa regra ela tem que estar bem entendida. É justamente isso que eu ia perguntar. Na verdade, o que você faz aí? É uma ordenação ou essa comparação ela é cardinal? Não, Porque- cara, aqui eu...
é uma decisão do decisor. Ele vai só atribuir, ele vai atribuir uma pontuação de acordo com a quantidade de critério pela importância. Ele simplesmente, aí é a subjetividade do decisor. Inclusive, depois ele pode rever isso aqui e fazer uma nova análise. Tá? Isso aqui... Na verdade, pode acontecer de você ter até uma distância do último critério para o primeiro menor que N, eventualmente, né? Já que você pode empatar critérios, se você tem 10 critérios, você pode colocar, sei lá, os 3, 4 primeiros com valor 7. Aí você vai ter S máximo. O mais importante é você dar a pontuação máxima. Tá, então o mais importante sempre vai ser N. Tá, beleza. O mais importante sempre então, N. Tá, então você estipula o menos importante vai ser sempre um menor número. Nesse caso não, né? Pode ser 3, por exemplo. Não necessariamente. Tá. O mais importante sempre N, e depois você vai fazer a relativação deles, quanto você quer distanciar um do outro. Sempre fazendo essa escalinha aqui. Tá, o valor de referência é sempre o que você determina como melhor, beleza. Isso, sempre a quantidade de critérios. Né? Ou pelo menos 7, ou a quantidade de critérios, se for mais que 7. Nesse caso aí, então... Felipe. Oi. Opa. Nesse caso aí, então, a gente não tem... o limite mínimo ali seria 1, né? Não teria lógica colocar um nível 0. A gente escalou aí de 7. Se você colocar 0, você tá tirando o peso daquele critério. Peso. Não. É como se você estivesse ignorando o critério. A gente vai até ver isso porque agora aqui no próximo slide, né? No próximo slide a gente vai definir o peso dos critérios, né? A gente fez aquela... Zero é ausência de propriedade. Então, dificilmente a gente usa escala com 0, né? Ou vai de 1 a 5, ou de 1 a 7, né? Quer dizer, temperatura 0. 0 é ausência, né? É o zero absoluto. É a ausência da propriedade, né? Normalmente, a gente não utiliza o 0 em nenhuma escala. Nesse tipo de problema que a gente estuda, né? Se você atribuir peso 0, o que vai acontecer, né? A pontuação 0, o que vai acontecer? Você vai ter peso 0 para esse critério, porque o peso ele é calculado a partir de uma média ponderada. Média ponderada simples mesmo, né? A gente vai somar aqui os valores, né? Por exemplo, aqui tá a soma da 27, né? 7, aqui é 6, só que são 2 critérios com 6, então é 6 mais 6, né? 12, né? Então aqui é bom escrever, né? Aqui é 12, né? Não é só 6, então 7 e 12, 19, certo? Mais 5, 24, mais 3, 27, que é o valor total. E aí eu faço a média ponderada. Então, aqui o primeiro é 7 sobre 27, vai dar 25,92. Né? Aqui 6 sobre 27, 0,222. 5 sobre 27, 0,1852. Então, esse peso aqui ele é compartilhado, tá? Ambos os critérios, né? Tanto o critério 1 quanto o critério 2 vão receber o mesmo peso, tá? Não divide para ele não, tá? Eles vão receber esse peso, já que eles foram equiparados, ok? E aí é aquilo, se você colocar pontuação 0, o peso vai ser 0. Você vai estar tirando a importância desse critério. Tá ok? Posso seguir? Vamos lá. Então, da feita que a gente definiu o peso dos critérios, o próximo passo é o quê? A gente vai tomar as alternativas. Aí a gente vai olhar para as alternativas agora, né? Vamos tratar as alternativas. A gente sabe que os atributos das alternativas não estão na mesma unidade de medida, né? Tem atributo que nem unidade de medida tem. E aí que entra essa necessidade da gente fazer a normalização, né? E aí vem a sacada do método, né? Para quem não lembra, né? Não sei se todo mundo aqui conhece a curva de Gauss, eu quero acreditar que sim, mas para quem não lembra, a curva de Gauss, inclusive quando ela foi estudada pelo próprio Gauss, ele observou o seguinte: ele achava que todos os fenômenos da natureza obedeciam isso, né? Obedeciam essa distribuição. Depois que a gente verificou que existe... Está vazando aí. Peraí. Tem Paulo aberto aí, né? Tá do João Roberto. Então, o Gauss, quando ele observou, ele acreditou que todos os fenômenos da natureza obedecessem essa distribuição. E depois a gente observou, né, que existem outros tipos de distribuição. Mas
num primeiro momento, a gente achava, não, é realmente tudo, né, as primeiras medições, né, que ele é muito usado justamente em medição, né, você vai fazer um parafuso, tem um valor nominal, né, e a variação acaba obedecendo justamente isso, né. Parte dos fenômenos físicos, sociais, econômicos. É muita coisa que obedece essa distribuição. A grande sacada dela é o seguinte, né, para o método, né, ela só depende, para você fazer essa curva, seja azul, seja vermelha, seja verde, você só precisa de 2 fatores, né, que é a média, né, e o desvio padrão. Com esses 2 parâmetros, você consegue definir a curva, né? Por exemplo, a curva azul e a curva verde têm a mesma média, né? Tem a média 0 aqui. Eles estão simétricos em torno do 0, né? Mas eu sei que o desvio padrão do verde é maior do que o azul. Só de olhar para a figura eu sei. Eu não sei quanto, né? Porque olhando aqui eu não consigo fazer a conta. Mas eu sei que esse desvio padrão do verde é maior do que o azul. Por que eu sei isso? Porque os valores verdes estão mais dispersos do que o valor azul. O azul está todo concentrado aqui, mais próximo da minha média, né? A distância que os valores têm da média é menor do que a distância que os valores verdes têm da média, né? Então, isso daqui é reflexo do meu desvio padrão, né? Ô, Felipe, só um comentário, e lembra, né, que é assim, né? A curva normal chama curva normal, porque normalmente, quando a gente faz um estudo, o resultado do estudo é uma curva com esse formato. Exatamente, né? Como você estava falando, né? Muitas coisas, muitos fenômenos obedecem a essa distribuição, né? Muita coisa mesmo, na nossa vida cotidiana, obedece a essa distribuição, né? Então, como eu estava falando, né? Aqui a curva azul e a curva verde têm a mesma média, mas elas diferem no desvio padrão. E aí já a curva verde e a curva vermelha, elas são iguais no desvio padrão, mas elas divergem quanto à média, né? A média da curva vermelha está mais ou menos por aqui, né? Perto aqui do -1. Seria mais ou menos isso aqui, o -1. Não sei se eu estou meio zarolho aqui, está meio torto, não sei. Mas está alguma coisa perto do -1, enquanto a média da curva verde ela está no 0. Então, percebam, né? Todas essas curvas, elas só diferem pela média e pelo desvio padrão. E o mais legal para a gente usar aqui como uma forma de normalização é que a área embaixo de todas elas, não importa, né? É 1. A área embaixo de qualquer curva dessa daí é igual a 1. De menos infinito a mais infinito, né? Somando aqui de menos infinito a mais infinito, essa área é igual a 1. Então, foi essa sacada que eu tive para propor o método. Eu falei, caramba, como é que eu vou normalizar usando essa curva normal? Eu vou usar esse fato aqui de ser de 0 a 1 e o conhecimento estatístico que a gente tem, né? Como é que eu calculo essa área, né? O que a gente sabe da estatística, né? Que, por exemplo, como ela é simétrica, da média para cá, né? Aqui na curva azul, da média para cá, eu sei que eu tenho área meio. E da média para cá, tem outro meio de área, né? Só que em qualquer ponto daqui, do meu eixo X, né, eu consigo traçar um ponto aqui e ter uma área, né? Ter essa área, por exemplo, aqui. E como é que eu calculo essa área? Da estatística, a gente sabe lá da probabilidade, que é a probabilidade, né? Eu tenho aqui vou chamar de XI aqui. Isso daqui, essa área embaixo dessa curva, é a probabilidade. Espera aí, vou botar aqui em cima, que melhor, né? Essa área aí, P, ela é igual a probabilidade. Escrevi errado, deixa eu apagar aqui. Cadê o baixo? Ela é a... Então, ela é a probabilidade do XI ser menor ou igual, certo? Do que o valor que está aqui, que deve ser o quê? Menos 2,5, né? Mais ou menos. Da estatística a gente sabe isso daí. Então, é isso que a gente usa no método para fazer a normalização. É o valor dessa área, né? Se tivesse na média, quanto seria essa área? Seria meio.
E olha só, né? Realmente, se eu tenho se eu quero dar uma nota de 0 a 1, né, para alguma alternativa, e ela está exatamente na média, qual é a nota mais justa para ela? Meio. Ela não se destaca nem positiva nem negativamente, não é? Então, essa aqui é a sacada do método. E aí, conforme ela vai se distanciando da média, tanto para mais como para menos, ela vai melhorando ou piorando a nota dela. Tá certo? Dúvida até aí, gente? Aí você vai usar a tabela de distribuição normal, então? Exatamente. A gente usa a tabela. Pode ser. Aí a forma como você vai usar, né? Eu vou até apresentar aqui, né? A gente limpei aqui, né? A imagem. Esse PJ aqui é a forma que a gente vai usar, né? Para normalizar. Existe essa equação aqui, né? Que a gente tem a tabela de distribuição e tal. É uma fórmula feia, a gente tem a tabela para fazer. Eu não vou fazer isso na mão, né? Eu sei que a gente tem como fazer esse cálculo da área na mão, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem planilha eletrônica para ajudar a gente, né? Felipe, usa invinorm.m. Né? Usa invinorm.n, já está pronto, já está no Excel. Então, a planilha eletrônica ela vai cuspir isso para a gente de uma forma muito rápida, né? O valor dessa área. Né? O cálculo numérico resolve esse problema para a gente. Lógico, se você não tiver, você pode fazer na mão, né? Mas lembra, é um método que a gente propõe para usar quando você tem muitas alternativas. Então, fazer essa conta para muitas alternativas também na mão se torna inviável, né? A ideia é ser prático, mas não é ser como é que eu vou dizer assim, tosco, né? Força bruta. Vamos ser prático no entendimento, na facilidade como a gente falou, né? A facilidade cognitiva de entender o que está sendo feito, né? Mas eu não vou fazer na mão, não. Vou usar uma planilha de Excel, né? Ou a ferramenta computacional que foi desenvolvida, tá? Que já faz a conta para a gente. Então, né? E aí o método, depois que a gente normaliza, a gente volta lá para aquela planilha lá, né? Para essa matriz aqui e fazer a agregação. Eu defini meus pesos todos, certo? E defini, né, os meus P's e J's aqui agora com a minha normalização. Então, eu fiz aqui minha matriz, tem essa normalização. E eu vou achar os valores fazendo justamente, né? Eu pego aqui o P1, vou multiplicar por esse, vou somar com o produto desses daqui e vou somar com o produto desse daqui, vai me dar o valor da alternativa. E eu faço isso para cada alternativa, né? Eu pego aqui e multiplico pelo valor pelo peso. Esse daqui eu multiplico pelo peso também. Esse daqui eu venho e multiplico pelo peso. E aí eu acho o valor V2. Então, a simplicidade do método é essa, né? Como é que eu defino o peso? Fazendo uma média ponderada baseado naquela pontuação que eu atribuí para os critérios, depois que eu ordenei eles. E como é que eu faço a normalização dos atributos aqui das alternativas? Baseado nessa normalização que é feita. Ok? Então, né, o método é basicamente isso. Eu vou fazer aqui uma atividade, né, o comandante citou aí no começo um exemplo de carro, eu vou usar justamente isso. Vamos usar um exemplo de carros para a gente ver a aplicação do método, né? Aqui na internet tem esse site aqui, que é o Carros na Web, que ele já cospe para a gente aqui uma informação, ele permite para a gente comparar aqui até 4 carros, ele joga aqui os valores aqui, é bem interessante o banco de dados que ele tem, e a gente só escolhe aqui, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui para a gente ver aqui, um Chevrolet Onix, pegar um Onix, né? Um carro popular, dito popular, né? Para efeito de comparação, vou pegar aqui o ano 2021, a versão mais simples dele, versão pelada aqui, né? Pegar um da Fiat, cadê? Da Fiat é qual que concorre com ele? É o Uno? Acho que é, né? Fiat Uno, 2021. Esqueci o Way aqui, que deve ser a versão mais simples. Vou pegar um da Ford. Da Ford é o K, né?
Ford Ka. Aqui a versão deve ser isso aqui, é mais simples. Vou pegar aqui um... Deixa eu pegar o... Quem mais? Ford, Fiat, Chevrolet, Volks. Qual da Volks aí que é o Gol? É o Fox, nem sei. Eu acho que é o Gol. Acho que é o Gol, né? Vou botar o Gol aqui. Acho que o Gol não é mais carro popular, não, hein? Os valores estão absurdos. Vamos ver aqui, né? Aí, quando a gente aperta aqui para comparar, ele cospe aqui para a gente, do comparativo, vários fatores aqui, né? Olha o banco de dados que esse site tem, que ele poderia, inclusive, usar o método para ajudar o usuário a escolher um carro, né? Ele tem aqui, ó, preço, PVA, valor estimado aqui das revisões, né? Tem muita coisa aqui que a gente pode usar como um critério, né? Consumo, né? Torque, enfim, porta-mala para gente que tem filho, isso é importante, né? Botar carrinho. Aí, ó, tem dados mais técnicos que eu acho que para quem vai comprar acaba, né? Só se o cara for muito tarado mesmo, ele vai levar isso em consideração, né? Diâmetro de cilindro, né? O comando de válvula, se é duplo, se é único, enfim, né? Tem as avaliações que são feitas pelo pessoal também, que aí é quanto você se deixa influenciar. Enfim, itens de segurança, de conforto e aquilo que ele chama de infotenimento. Olha que legal, né? O cara tem uma base de dados absurda, né? Eu só pedi, ele só me limita aqui a 4 modelos, né? Mas eu imagino que, né, tecnologia para botar mais ele tem aqui, né? Porque eu acho que fica até inviável de ver, né? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui, né? Então, eu tenho aqui, eu vou definir os meus critérios, certo? Que eu vou utilizar. Para cada um deles, ele vai ter uma pontuação. E depois eu vou definir um peso para eles. Então, diante disso daqui, um critério bom que a gente pode pegar, preço, né? Imagino que seja algo interessante de a gente analisar. Que mais? Consumo urbano. Consumo urbano, com certeza. Vou botar aqui só como... O valor do IPVA também, às vezes você entra em contato, né? O IPVA a gente sempre vê. Oi? O IPVA também, a gente sempre analisa. Por exemplo, quando eu vou comprar um carro, eu sempre vejo IPVA, seguro, eu sou pão duro. IPVA e seguro, né? Vou botar aqui. IPVA, seguro. Mais do que a gente pode colocar? Porta-mala é um bom parâmetro? Porta-mala grande? Sim, Para quem tem filho é muito importante. Tem uns porta-mala que não cabe nada, né? Porta-mala tem hífen? Ele botou com hífen aqui, né? Deve ter. Vou botar aqui. Porta-malas. Precisa de mais critério? Acho que tá bom, né? 5 critérios também, senão fica... né? Bota mais critério aqui? Vocês que sabem. Tá bom. Coloca só mais um. O 7 não era ideal? Eu acho que não sei se o 7 não era ideal, 7 critérios. Acho que seria legal para a gente ver ele completo. Pode ser, gente. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar os daqui de baixo. Ó. Vou fazer o seguinte. A gente até poderia fazer uma outra análise, mas eu vou colocar aqui o seguinte: quantidade de equipamentos de segurança. Não vou nem avaliar quais tem, né? Qual é o mais importante, mas como ele me dá aqui um sim ou não, né? A gente pode fazer isso, né? Eu vou botar aqui quantidade de equipamentos de segurança, vou botar os 3 aqui que ele colocou, então. Pronto, vamos fazer com 8 critérios. Segurança, conforto, a gente conta aqui, fica facinho de ver. Conforto e... como é que ele chama? Infotenimento. Pronto, a gente conta isso aqui,
Pronto, fechou. A gente está com quantos? 8 critérios, não é isso? Beleza. Aí agora, cabe a gente definir o que é mais importante, né, entre cada critério. Veja, o método, existem métodos que são desenvolvidos para multidecisores, né? Esse aqui a gente tem que entrar no consenso, né? A gente pode também pensar em desenvolver futuramente um método propaga para multidecisores, mas por enquanto ele é monodecisor. Então a gente precisa entrar no consenso aqui para definir o que é mais importante. Como são 8 critérios, quem aqui receberia 8 pontos? Eu imagino que seja preço, né? Pergunta o Vitor. É preço, né? Eu achei que você estivesse falando a partir do segundo critério mais importante. O primeiro não tem discussão. Nunca. Não, né? Preço é muito importante, né? E aí, partindo desse princípio, né, eu imagino que o consumo urbano deva ser o segundo, então, porque eu acho que é o que impacta mais, né? Se a gente for pensar em custo, não sei. Acho que o consumo... Com certeza, com a gasolina desse tempo aí, com certeza. 7 no consumo, no seguro e no IPVA, porque é tudo dinheiro. 7 no consumo, quanto no IPVA, comandante? Eu colocaria 7 no consumo, 7 no IPVA e 7 no seguro. 7 no seguro. São os 3 referentes a dinheiro, a gente dá esse empate aí para eles. Acho que o mais certo é que o mais barato é não comprar. Andar de Uber, né? O barato é andar de Uber. O melhor carro que tem é andar a pé. Está igual os juros, né? Os juros. Se eu comprar, o desconto é de 25%. Se eu não comprar, o desconto é 100%. É isso aí. É maior. Se comprar, o desconto é maior. Desse jeito. Aí a gente vai o quê? Item de segurança? Né? Segurança deve ser... Acho que a gente pode botar aí pelo menos um 5 para segurança, então. 5, tá bom. E aí a gente coloca o quê? Porta-mala, conforto e o quê? Porta-mala. Conforto eu colocaria, acho que 6, não. 6 no conforto? Mais importante que segurança? Eu acho. Não, talvez, de repente, eles ficam até na mesma média, né? Segurança 5 e conforto 5, mas normalmente quando a gente procura também um carro bastante confortável. Confortável, né? O brasileiro mediano daria 6 no conforto e 1 no resto, 1 na segurança, 1 no... Isso é normal, a gente não tem uma mentalidade de segurança. Isso é nosso mesmo. Segurança para quê? Segurança é besteira. Até dar uma porrada pro carro. É custo. A garantia sou eu, né? É custo. Todo brasileiro se acha um Senna, cara. Todo mundo se acha um Senna, todo brasileiro. Aí ele acha que dirige muito, que é muito piloto. Ele é o Ayrton Senna, não vai acontecer nada. Aí a segurança sempre fica para baixo. Então tá, segurança 5, conforto 5. E a porta-malas pode dar aí um 3, né? Até 2, né? Até 2, 2 Infoatendimento 1. O 2 também, pode ser o 2. 2, né? Deixa 2. Tá bom. E aí, como eu falei, né? Definidos a pontuação, a gente faz o quê? Uma média ponderada, né? A gente vai fazer aqui, né? Isso daqui é esse sobre a soma disso aqui tudo. Soma tudo. Né? Soma tudo aqui, lembrando aqui de prender as colunas, né? Não sou rato de Excel para fazer isso bonitinho aqui, se o pessoal fazer isso aqui falando, né? O Excel... Vamos deixar esse papo para lá, pô. Vamos fingir que o Éder não está aí, pô. Vamos fingir. Deixa o mestre Éder aí. Só apertar F4. Cato mesmo no Excel, tá? Desculpa aí, gente. Isso, pô, nível básico mesmo. Vou diminuir aqui a quantidade de carga decimal. Não consegui enxergar. Esse dá para dar um zoom aí. Vou dar um zoom aqui. Tá bom. Aí. Tá, agora eu estou conseguindo. Beleza. Beleza, calculou aí, tem os pesos, né? Ok. Tem os pesos. Então, eu já defini meu conjunto de critérios, ordenei por importância, defini o peso. Já foi meus 3 primeiros passos. Agora eu vou pegar as alternativas, certo? Quais foram as alternativas que a gente escolheu?
Foram, vamos lá na ordem aqui, até para ficar fácil de pegar depois. Onix, né? Um Onix, um Uno, um K e um Gol. Pronto. Agora é só coletar as informações que tem lá, né? Preço 57445, 58581, 1K 49890, Cara, hein? o Gol 47343. Lembrando que esses valores aqui, o preço ele é monotônico de custo, certo? Então, quando o critério é monotônico de custo, eu multiplico ele por -1. Isso é importante, tá? Como eu quero encontrar o menor valor de preço, eu multiplico por -1. Isso daqui é a sacada que a gente faz para espelhar, né, a curva de Gauss. Eu faço ela espelhada. O maior se E aí, o maior se torna o menor e o menor se torna o maior. Ok? Porque lembra, né? A curva de Gauss eu sempre pego de menos infinito até o valor, né? Então, quando eu faço dessa forma, o melhor desempenho passa a ser o que tem o maior valor, né? É a forma que eu faço para inverter. Certo? Pode multiplicar por -1 ou fazer 1 sobre o valor, tanto faz. Aqui, não, mas para a curva de Gauss tem que ser -1 mesmo. Vamos lá. No caso, E aí, Eu tentei fazer aquele método VA-MEST, com 1 sobre o valor muda bastante. Aí eu comecei a usar com -1, como o mestre Simão tinha mandado. Começou a sair um outro valor. Eu não entendi, não Galera, sei o porquê, mas... eu acho que a melhor explicação para isso é que quando a gente está fazendo curva de Gauss, como a gente tem um eixo de simetria, tem que brincar com positivo e negativo. O inverso é só quando a gente tem os valores que eles estão num determinado quadrante. Aqui a gente está em 2 quadrantes. exatamente. Eu vou espelhar ela, eu vou fazer um espelhamento dela. Então, vamos lá. Consumo urbano. Desculpa. Desculpa, só fazer uma pergunta. Na verdade, você trabalhando com poucas alternativas, né? A sua variância ela vai ser bem dilatada, né? A ideia é você trabalhar com quanto mais alternativas você tiver, maior a confiabilidade vai ser do método, né? Pô, cara, isso é o que eu estava falando aqui, por exemplo, o próprio site aqui que a gente está consultando. Qual o tamanho da base de dados, cara? Sim, mas aí nesse caso aí você tem muitos critérios. Aí você tem como inverter essa ordem pro número de critérios e trabalhar fazer a mesma aplicação que você fez nas alternativas para os critérios? Entendeu? Para a obtenção do peso? Não, cara, o peso é só para os critérios. Isso daqui tanto faz. Se eu tivesse menos critérios, o processo seria o mesmo. Ô, Vitor, você está preocupado com o espaço amostral, mas isso também é possível. Então, você está preocupado porque a tabela Z é maior que 30. Mas a gente pode usar a tabela T de Student, que é para valores menores do que 30, não tem problema nenhum, dá para chegar no mesmo resultado. A gente faz isso, por exemplo, entendi, quando a gente está usando simulação de Monte Carlo, não tem rolo, não, a estatística consegue resolver. Aqui, a gente pode colocar mais alternativas se quiser depois. A gente pode pegar aqui até. Não é uma limitação, não. É até melhor, né? Se a gente, enquanto tomador de decisão, se a gente tiver mais alternativas, não precisa ser um problema. Né? Normalmente a gente acha que porque, poxa, é muita alternativa, caramba, o que eu escolho? Não, para esse método é até melhor. É o que você falou, né? Eu acho que esse é um dos pontos fortes do método. O que eu pensei nesse método foi justamente isso. Quanto mais alternativa você tiver, você vai melhor, teoria do limite central, né? Vai espremendo. Exatamente, a ideia é essa, por isso que eu estou falando. A ideia, o grande bizu que eu vejo para ele é você usar justamente com Big Data. Pô, pensa na Marinha, né? A gente, vou selecionar alguém para uma missão de... O cara vai servir na embaixada lá de Washington. Pô, é um good, todo mundo quer. Pô, você vai pedir voluntário? Não precisa, né? Pega lá a rela de todos os sargentos da Marinha, os 10 mil sargentos da Marinha, bota aqui, define uns 5, 6 critérios e ele vai te dizer quem é o sargento ideal para ir para aquela função que é prêmio. Não, é o melhor sargento que eu tenho.
baseado nesses Não, critérios. Big Data é tudo de bom pro seu método. Show de bola. Exatamente, eu não estou fazendo com para ser viável para a gente entender a aplicação, né? Mas você vai ver que a quantidade de linhas pouco importa depois para a gente fazer aqui a aplicação do método, tá bom? Minha pergunta foi justamente nesse sentido, porque o que eu imaginei? Que ao contrário do que normalmente acontece com os métodos que a gente costuma trabalhar, que depende muito da nossa decisão para o método funcionar, nesse seu, quanto mais alternativa eu tiver, mais eu sinto o método confiável, entendeu? Você vai diminuindo a variância dele, enfim. Exatamente. Aqui, ó, o trabalho do decisor acabou aqui. O que eu estou fazendo aqui agora, o decisor não participa mais, não. Sim. Isso aqui é só tratamento de dados. O decisor, ele só opinou aqui. Esse que é o good do método. Só opinou até aqui. Daqui em diante, é dado. É dado que você já tem, né? E, Vitor, mais do que legal, para você convencer alguém que o método tá bom, você vai virar para o cara e vai falar, cara, mas isso aqui você quer discutir o que o Gauss falou? Morreu a conversa na hora. Não foi eu que Você pode chamar até o cara de pequeno gafanhoto. Você acha que o Gauss não tá certo? Cara, mas assim, a parada é que eu vejo forma de você vender aplicações de coisas com esse método muito grande, assim, porque você trabalha com distribuição normal, cara. Então, assim, você pode aplicar qualquer coisa. Você fala, cara, aqui, essa alternativa ela é muito boa, por quê? Eu peguei uma base de dados com N alternativas e vejo que, pô, ele é um outlier acima da média em tantas situações, entendeu? Tu vai ver isso daqui depois, já. Eu vou te mostrar quando eu ver o resultado, tu vai ver o negócio Mas sem legal. falar, cara, a forma que ele faz o peso, eu achei muito interessante, né? Você vai lá escalando a ordem do critério e você calcula o peso de acordo com isso. Não, é a normalização mais tranquila de explicar. Não, eu achei muito bom, porque se a gente pegar o Critique, ele é muito bom, ele calcula o desvio padrão para calcular os pesos, só que eu acho que o Critique ele tira um pouco o peso do decisor. O cara ele não resolve nada. Tu vai pegar as diferenças estatística do desvio padrão, vai definir o peso. Se o decisor acha o combustível o consumo mais importante, ou se ele acha o porta-mala menos importante, não leva em conta. Então eu achei bem interessante essa forma. No Critique, o decisor não tem essa liberdade. E o pessoal lembra que o decisor veio para roubar, matar e destruir. Está escrito na Bíblia. Exatamente. O decisor não é amigo, não. É o próprio inimigo. Não é, não. Aqui, ó. IPVA, seguro, é tudo que tem que multiplicar por -1. Eu tinha esquecido disso. Eita. Se depois de você explicar o método, o cara ainda não concorda, você fala, pô, mas você não conhece curva normal? Acaba a discussão. Olha que método fácil de explicar. Olha que justificativa brilhante, simples. A ideia era justamente essa. Cara, eu pensei no meu trabalho. Eu falei, cara, como é que eu vou convencer a autoridade a usar um negócio multicritério? Se eu me convencer ele em 3 minutos. Não tem muito o que questionar. A única coisa que ele pode questionar aí é a atribuição dos pesos, né? Porque é uma etapa que realmente depende dele, entendeu? Me dizer, o que é mais importante aqui, né? Aqui, ó, vamos lá para os itens de segurança. Aqui, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu não vou entrar no mérito de qual é mais importante ou não, senão fica... Mas a gente poderia fazer, tá? A gente poderia fazer um subcritério aqui e definir, né, o que é importante ter aqui também. Se a gente trabalhasse com qualitativo, teria que fazer uma escala? A gente tem que fazer uma escala. A escala que eu proponho é uma escala de 7 Oi? A escala que eu proponho... específico? Então, o método, quando você tem um critério qualitativo, por exemplo, segurança, né? Eu vejo essa tabela aqui e digo, pô, eu tô contando a quantidade de itens de segurança. O método, ele propõe o seguinte, que você escolha numa escala de 1 a 7
como as alternativas se comportam. Por que de 1 a 7? Porque 4 é a média, né? E eu divido em 3 grandes grupos, que são aqueles grupos do desvio padrão, né? Que a gente sabe que a curva normal ela tem cabem basicamente 3 desvios padrão dentro dela, então, né, para você fazer essa distribuição. Então, 5 é quem está ali dentro daquele primeiro desvio padrão, 6 quem avança para o segundo, né? 7 quem está ali destoando do terceiro em diante. Então, a ideia é fazer dessa forma, né? A gente podemos adotar aqui, ó. Não seria muito difícil pensar aqui, por exemplo, que essa primeira alternativa, no quesito de segurança, ela tem uma nota 7. Ela tem quase tudo. De repente, não. De repente, eu vou dar um 6 para ela. 7 seria se ela tivesse tudo, né? A gente pode fazer. A gente aplica aqui a escala. Esse cara aqui tem 6. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens. Mas ele tem os mais importantes? Pô, ele tem freio ABS, airbag frontal, enfim, né? O que um tem que o outro não tem, né? Farol com regulagem de altura é muito importante? Não sei, controle de tração. Aí a gente pode dizer, não, ele tem 10, pô, esse cara, não sei se ele está na média, se ele está acima, se ele está abaixo. Eu vou dar um 5 para ele, vou dizer que ele está um pouco acima, né? Esse cara aqui tem menos ainda, né? Tem menos itens, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cara que tem 8, eu vou dar 4. De repente, eu estou dando até muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, eu estou dando 4, não é 4, é 3, se eu for pensar assim, porque ele está abaixo da média. Qual que era a minha média? Eu tinha um com 15, um com 10, um com 8, um com 8. Né? A minha média aqui, né? Minha média é 10,25. Então, realmente, esse cara que está com 5 está ok, esse cara aqui com 6 podia ser até um 7, mas esse cara está abaixo da média. Então, posso dar 3 para ele, sem dó nem piedade. Está abaixo da média. Né? Ou a gente pode fazer essa... Oi? Não, só concordei, falei, ok. Pois é, como a gente pode fazer... Desculpa. Não, falei, desculpa. A gente pode fazer desse jeito que eu estou falando, né? Fazer essa, né? Porque a gente pode fazer usando essa escala de 7 pontos, né? Usando essa lógica de 4 é o que está na média e conforme a gente vai se afastando da média, porque isso vai dar também, né, um caráter normal mesmo para critérios qualitativos, né? Porque o cara está na média, né? Lógico, aqui a gente está contando, né? Está facilitando a coisa que a gente está simplesmente contando. Mas como ele é subjetivo, eu posso dar a nota que eu quiser, né? Só que é um grande desafio, né? Do multicritério é você reduzir justamente o quê? A subjetividade, né? Então, critério, né? Não tem uma regra. O que eu ia falar? Nesse tipo de caso aí, que são itens de segurança que você está considerando se ele tem ou se ele não tem, o teu método ele já tem uma forma que seria legal, interessante de solucionar isso. Seria você coloca subcritérios, atribui peso a subcritérios e atribui valor de 0 ou 1 por subcritérios, por as alternativas dentro dos subcritérios. Poderíamos fazer isso, sim, poderia fazer isso. Aí você tem uma solução bem interessante. Sim, não, entendi. É porque o método como método é interessante, aí tu fica pensando, realmente o método é bem legal. Permite, mas se a gente for fazer aqui, vai dar... Aqui não. Galera, dá para usar normalização, função, utilidade, dá para fazer a festa. Dá. Conforto. Esse aqui tem 11 itens de conforto. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. É porque pensando já no algoritmo que vai usar, né? Pô, só de contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Né? Você coloca isso aqui como um parâmetro simples de analisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. E 3. Pronto. Né? Acabou aqui né? Acabou o meu trabalho de dados. Isso daqui, em tese, eu fiz aqui agora, mas em tese eu já tinha essas informações. Né? Quando eu estou com o meu problema,
Em tese, eu já tenho esses dados, eu já tenho essa planilha, né, em algum lugar, né? É com ela que eu chego para tomar a decisão. Olha, as informações que a gente tem são essas. E aí, o que eu faço agora, né? Qual seria o meu trabalho, né? Então, vamos lá, vamos ver qual é a média disso em cada critério e qual o desvio padrão deles. Desvio padrão, né? Aí você bota aqui a tua fórmula de média, né? Para esse intervalo. E aqui o desvio par de P. Certo? Do intervalo. Show de bola. Agora é só arrastar. Eu vou ter em cada critério a média e o desvio padrão. E aí eu posso fazer a minha normalização, né? Repito aqui as minhas alternativas, né? Fazendo aquela analogia aqui com a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, eu tenho... Agora eu vou ter o meu valor de P, né? Antes eu tinha o valor de D, certo? A minha matriz que eu tinha, né? Essa matriz aqui são os valores D e J que eu tenho, cada D e J, e agora eu vou transformar ela no meu P e J. Certo? E aí como é que eu faço isso, né? Como é que acontece essa magia? Aí é aquela a gente pode fazer usando a tabela, né? Na munheca, né? Enfim, aqui como a gente está com a planilha na mão, tem o dist norm, né? Que resolve para a gente. Olha só, e aqui o Excel já dá a cola. Pô, o primeiro parâmetro é o X, que é o que eu quero normalizar. Depois a média, que eu já calculei. Depois o desvio padrão. E aí eu digo que é verdadeiro aqui, porque é a função de distribuição cumulativa. Travando aqui a linha 10, né? Quando eu for arrastar, não dá erro. E a linha 11, o desvio padrão. Pronto. Arrasta para baixo. Arrasta para o lado. Acabou. Normalizei. Olha, eu não precisei comparar para par, não precisei nada. E agora é só fazer a agregação. O que é agregação, né? No Excel tem uma função que faz isso, que é o somar produto. Ele já vai me dar o produto, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esse peso por isso daqui. Somar um produto desse peso vezes isso daqui, né? O consumo urbano, né? Como é que o Onix se lida aqui no consumo urbano? Como é que o IPVA, né? E aí eu vou ter a minha agregação. E aí é só fazer isso aqui, ó, somar produto. Eu defino a primeira matriz. Ué, escrevi errado? Escrevi, né? Somar produto. A primeira matriz é a matriz do peso. E a segunda matriz é a matriz da alternativa em questão. Vou travar. Felipe, precisa travar a linha B aí também. Não, desculpa, a linha 3. Linha 3. Pronto. Travei a linha. E agora eu arrasto. Pronto. Olha que interessante, né? A gente tem 4 alternativas, né? E ele me deu essa cardinalidade aqui. A melhor opção que ele está me dando é o K, né? É 0,58, é a maior cardinalidade, é a maior nota. A gente pode questionar, né? Porque, poxa, ele foi bem aqui no preço, né? Não foi a maior nota no preço, a maior nota foi do Gol, né? Que é o mais barato. Ele foi relativamente mal no consumo urbano, mas não foi o pior. O melhor foi o Onix, disparado. No IPVA, ele foi bem, não foi o melhor, mas foi bem, ficou atrás do Gol. E veja, né? O Gol foi melhor que ele aqui, foi melhor do que ele aqui, né? E empatou com ele aqui. Aqui ele foi melhor do que o Gol no seguro, que é um critério também com bastante pontuação, mas ele deslanchou foi no conforto.
né? Mas Em mesmo relação assim, eles estão muito próximos, né? Mesmo assim, eles estão muito próximos aqui. A diferença é né? A diferença é bem pouca. Infinitesimal. Infotenimento, aqui ganha, mas o peso é baixo, acaba influenciando um pouco. Se eu tivesse colocado aqui no infotenimento um peso maior, de repente ultrapassasse. Ó. Só de botar 3 aqui no infotenimento, eu já modifiquei aqui, ó, deu praticamente um empate técnico aqui entre as duas alternativas. Nós, como estava 2, né? E aí você percebe o seguinte, né? Essa nota aqui, mesmo a gente tendo só 3 alternativas, ou só 4 alternativas, 3 delas eu posso dizer que estão acima da média. Né? Porque, olha só, elas, de uma certa forma, dados esses pesos que eu dei aqui, né? Eu posso considerar que 3 delas estão acima da média, porque a minha média é meio, né? Em última análise, minha média é meio, então eu consigo dizer, olha, tem 3 alternativas aqui que são boas, que se destacam positivamente, né? Isso é uma análise que a gente pode fazer, certo? Então, né, o método ele funciona dessa forma. Eu posso colocar mais alternativas? Posso, né? A gente tem aqui a fonte de dados é absurda, né? O site ele me permite comparar aqui, ele me dá de 4 a 4, mas se eu tivesse acesso ao banco de dados deles, poxa, a gente podia fazer isso aqui, né? Porque qual o trabalho que eu tenho? O trabalho que eu tenho mesmo é isso aqui, ó. É calcular a matriz, né? Fazer a normalização e arrastar, é aplicação de fórmula pura e simples, né? E definir os pesos, né? Dos critérios, definir os critérios dos pesos. Esse daqui foi o simples, efetivo e fácil de usar, cara. Muito bom, cara. Parabéns pelo método. E outra coisa também que eu vejo também a aplicação são aquelas abordagens híbridas que a gente faz para gerar peso. Você simplificou a geração do peso de uma forma muito grande. Por exemplo, tu tem uma aplicação híbrida que é o HB DOPS 2N. Você usa toda aquele parte do HP para gerar o peso e aplicar o TOPS. Eu podia pegar, usar o Propaga, gerar o peso e usar o TOPS. Se eu quiser usar outro método que não seja o próprio Propaga. Então, eu acho que a geração de peso que você simplificou bastante aí. Eu achei bem interessante. Eu acho que mais simples que isso não dá para fazer, cara. Eu não conheço nada mais simples que isso para mim. Aliás, tem, né? Que nem dar peso. O borda é mais simples. O borda é mais simples, né? Tem coisa mais simples. Mas é isso. A gente desenvolveu a ferramenta, né? Ferramenta computacional, que é o Propaga, tá aqui, ó. Posso até colocar aqui no site, né? É propaga.com.br, não é muito difícil. Propaga com 2 P's, né? Que é a ferramenta que a gente pode usar também para aplicar o método, né? Que não sei usar Excel, né? Não conheço, não lembro qual era a fórmula do desvio padrão, se era deve par de P, deve par de A, não lembro. Oi? Compartilha aí, para eu colocar um outro exemplo aí no quadro. Vamos fazer um outro exemplo. Compartilhar o quê, chefe? Descompartilhar a tela. Descompartilhar? Vamos fazer um outro exemplo aqui do zero. Deixa eu ver. Whiteboard. Vamos fazer o exemplo dos telefones, então. Então, vamos supor. Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho lá. Vou colocar aqui a matriz. Então, eu tenho aqui o iPhone, Samsung, LG e Xiaomi. Então, na outra foram quantos carros? 3 ou 4? 4 que foram 4. Foram 4 alternativas. Vamos colocar mais um aqui, Motorola. Vou botar 5 aqui. Motorola. Vou botar aqui 4 critérios.
Aqui o custo. Botar o iPhone, R$7.000, 5.000, 3.500, 1.200, 2.400. R$2.400. Duração da bateria. Vou botar aqui 24 horas, LG 32 horas, Xiaomi 48 horas, Motorola 12 horas, iPhone 1 hora. Caraca, mestre. Zoou. Caraca. Aí também. Eu sei que eu não é iPhone. Tem um problema que a Apple não consegue resolver, cara. Sai iPhone, entra iPhone, a Apple não consegue resolver o problema da bateria. O iPhone é um aparelho que, em qualquer multicritério que a gente fizer com critérios quantitativos, vai ser o último e ainda assim a gente não abandona esse negócio, né? Não, exatamente. Ele é pior em tudo. É pior câmera, pior bateria, pior... e a gente continua comprando o iPhone. Bem, tudo bem. Então, vamos lá, o iPhone. Tá, aqui eu vou aliviar a barra do iPhone. Vou botar 256 GB, né? Aqui 128, aqui 64, Xiaomi 32 e aqui 64. Né? Vamos colocar mais um critério aqui, só para câmera. Câmera. Câmera, sei lá, iPhone. Vou botar uma câmera boa no iPhone também. 60 megapixels, Samsung 30, LG 15, Xiaomi 20, Motorola 12, por exemplo. Pronto. Tá aí. Dá um print aí, Felipe. Dá um print aí para a gente usar o Propaga, o site. Tá. Foi? Oi. Posso tirar? Pode. Tá. Então, vou descompartilhar aqui. Vai lá. Vai lá agora. Preenche agora no site aí, para o pessoal ver. Vamos lá. Então, pessoal, assim, o Felipe, além, aquela ideia, aquele paper que o Miguel já apresentou várias vezes, né? O How to Support MCDA, né? Do Marco Sinelli, lá da revista Homem. Não adianta desenvolver um método novo se eu não tiver o apoio tecnológico. O Marco Sinelli, ele divide a solução do problema numa taxonomia de 10 etapas, né? Então, começa na estruturação, se é uma problemática tipo alfa, beta, e lá a última etapa é o apoio tecnológico. Usar uma planilha de Excel é um apoio tecnológico, né? Então, se não tiver um apoio tecnológico, o método não vinga, o método morre, né? Então, como o Felipe está fazendo mestrado lá no INE, né? E eu trabalho lá na computação, eu falei, então, Felipe, já vamos fazer, tudo bem, é fácil fazer no Excel, mas já vamos fazer também uma ferramentazinha, porque tem muita gente que não sabe. Eu, por exemplo, já dei aula há muitos anos e dou para a turma de engenharia, e garanto que mais da metade da turma não sabe Excel. Então, aí eu tenho que parar a aula de matemática, a aula de PO, para virar uma professor de informática, professor de Excel, né? Então, não. Então, o cara não sabe Excel, ele tem que correr atrás do prejuízo dele, já era para saber. Eu vou... Mestre, isso daí acontece só com você, viu? Mais ninguém. Então agora eu fico tranquilo. Então, eu não paro para dar aula de Excel, porque minha aula não é Excel, minha aula é PO, pô, né? Então,
Se tiver uma ferramentazinha dessa, a gente usa a ferramenta, ó, igual o Felipe fez, né? Então, o Felipe desenvolveu esse site que você só vai imputar a caixa de entrada e saída. Você vai colocar os valores de entrada, o site vai te cuspir a saída. Então, vamos lá, gente. Aqui. O site, a cara dele é essa. Eu ainda coloco aqui como versão beta, porque está subjúdice ainda, né? Pode ter melhorias nele, se vierem sugestões aí. Né? Lembrando que eu não sou programador, como o comandante falou no início, minha formação é engenharia naval. Tá? Aprendi programação no Google. Então, desculpa aí a falta de elegância do site. Não, mas o negócio é sair o resultado. O resto é perfeito. Então, a primeira coisa é definir a pergunta, né? Então, qual celular escolher? Né? Ok, escolhi. Então, quantos critérios a gente vai usar? Quantos critérios tem? São 1, 2, 3, 4 critérios. Então, a gente coloca aqui critérios. E aí ele já me prepara aqui para dizer quais são os critérios. Nome dos critérios. Custo. Custo, bateria, armazenamento e câmera. o último foi câmera, né? Aí eu tenho que dizer se esses critérios se eles são quantitativos ou qualitativos. Aqui todos são quantitativos. A gente tem que dar... qualitativo, então. Vamos colocar um qualitativo. Aí vai ter que voltar, né? Não, nenhum, a gente volta aqui. Quer botar 5 critérios? Bota aí 5. Qual celular? Vamos botar design. Design. Vou botar aí 5 critérios. Então a gente volta aqui. Bota aí custo, bateria. Como é que eu vou te falando? Bateria, armazenamento, câmera. Design. Pronto. Então, aí aqui, ó, ele já tem até uma abinha aqui explicando, né? Para quem não sabe o que é, tem aqui um bizuzinho, ó, critério quantitativo, né? Ele explica aqui, né? Poxa, para mim não sei o que ele quer dizer com isso, né? Para mim Então, até coloca aqui, ó, normalmente estão atrelados a uma unidade de medida, né? Exemplo, preço, aí a gente dá alguns exemplos aqui, né? E qualitativo também, a gente explica aqui o que é o qualitativo. Então, você coloca aqui, ó, quantitativo. E aí ele já me pergunta, que é o máximo, né? Marca esta alternativa se você busca o máximo valor ou o mínimo. Então, custo eu quero o mínimo, né? E ele já vai multiplicar por -1 os valores. Já vai multiplicar para você por -1. Bateria, eu quero o máximo. Armazenamento, também quero o máximo. A câmera é máximo também, né? Que é megapixel, né? E o design é qualitativo. Então, ele não vai me perguntar nada. É qualitativo. Qualitativo, quando você dá 5, é porque ele é o melhor design. Já tá subentendido. Então, aí a gente vai aqui para a próxima, que é definir a importância de cada critério. Né? E aí aqui é só rolar a barra, né? Eu tenho que, como ele bem define aqui, né? Pelo menos um dos critérios deve ter peso máximo, né? Tanto que aqui o botão não está nem habilitado para a gente seguir. Eu tenho que botar aqui alguém. Eu posso... Critérios. Como N é menor do que 7, então... O valor máximo é 7. Né? Então, o valor máximo é 7. Alguém tem que ter 7. Essa é a regra do jogo do método. Como N pelo menos um. N são 5 critérios, né? N é igual a 5, então N será igual a 7, para estabelecer o... Então, o máximo é 7. Pelo menos um vai ter que levar 7, senão o método não roda. Né? Isso. Aí, seguindo a ideia do Vitor, é claro que vai ser o custo. Vai ser... Com certeza. Né? Duvido. Não sei o que você vai dar, mas o custo é certo. Nada pessoal, apenas negócios. Exatamente. Como a gente diz na Marinha, if I could, I would safe. Né? Vamos botar aí, então, armazenamento, né? Que tem um custo caro hoje em dia para botar as coisas na nuvem. Então,
Vamos botar armazenamento como 6, né? Porque o E design, aí a gente pode ser um. pode ser um, pode ser. Pode. E aí câmera e bateria 4. Então, isso é Não. importante, mas Bateria eu jogava 5. 5 para bateria. Realmente, a bateria. Tá bom. Tá bem. Tá bacana. Tá isso aí, né? Tá, Tá honesto, né? Tá honesto. Então, vamos para o próximo passo. Já defini. Ele já calculou, ele nem me mostrou aqui os pesos, tá? Eu botei a pontuação, ele armazenou o peso lá, ele só vai me mostrar no final, tá? Então, a alternativa, né? Um iPhone, certo? Aí eu tenho que dizer aqui já o custo dele, eu vou entrar com as informações. Então, o custo é quanto? 7 mil? 7, 5. Ah, não, tá por. Tá aí. por linha. 1 hora. 7 mil, 1 hora. 256. 256 e 60. 60. Beleza. Aí eu vou e adiciono aqui o iPhone. Guardou o iPhone. Guardou aqui, ó. Já está aqui. Se eu quiser jogar fora, eu posso jogar, mas... O próximo é o Samsung. Samsung. O custo dele... Samsung é com M, né? Vê lá. O custo é 5, né? 5 mil. Bateria... 24 horas. 4 horas. 24, 128. E 30. Câmera... 30. 30? Armazenou. O Samsung lá. Aí o próximo é o LG. LG. 3.500, isso? 3.500. 32. 3.500. 32. 64. 264. A câmera 15? 15. Acho que Vejam que eu estou Vejam que eu estou colocando somente as informações dos critérios quantitativos, tá? O design não. É 64. O que? LG? O LG. Botei errado. É 64. 62. Exclui ele aqui e coloca de novo. Vamos lá. LG. Deixa eu botar correto aqui. Custo 3.500. Aí, Felipe, oportunidade de melhoria, editar os valores. Eu ia falar isso. aí. Porque se tu tem 15 critérios, tu ia ficar, errou uma vírgula. Caramba. Tudo, É porque me faltou conhecimento técnico mesmo para fazer isso aí. É normal. Câmera 15. Pô, mas isso aí que tu já fez é uma mão na roda, né, cara? Não, com certeza. Poxa, Mais do excelente. que isso, né? Pegar na mãozinha, mel na chupeta, pô. Pelo amor de Tá Deus. excelente. Não vai. Adicionar. Foi. Agora o Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi, custo 1.200. 1.200, 48. 48. Armazenamento 32. 220, né? 32,20. 32 e 20. Vamos aqui. E, por fim, Motorola. É 2 isso aqui? 2.400. 2.400. Não. Motorola. 2.400. 12 horas. É 64 e 12? 64 e 12. 4 e 12. Pronto. Adicionei as minhas alternativas, né? Como eu falei, eu não toquei ainda nos critérios qualitativos. Aqui foi só o quantitativo que eu já tinha, né? E aí agora eu passo para o próximo passo. Que aí eu vou avaliar a alternativa no critério, no meu único critério, que é o design, né? E aí eu tenho que usar, como eu falei, né? O método, ele me limita, e é independente de quantas alternativas eu tenho, a ficar entre 1 e 7. Vou ter que colocar sempre, né, baseado nisso. Quem está na média, né? E aí é isso, né? Em vez da gente partir do pressuposto de quem é o melhor, não é.
quem está na média fica com 4, e aí, a partir disso, a gente tenta deslocar aqui as alternativas. Então, por exemplo, o design do iPhone, ele vai Melhor. ficar o quê? Vamos puxar o iPhone 7. 7, melhor. Vamos levar 1 hora de bateria, né? Tá. Samsung 6. O LG bota 4 Xiaomi 1. Xiaomi 1, O Xiaomi se arrebentou aí. Motorola 2, 3. Tá bom. 2, tá bom. Tá bom assim? Tá. Beleza. Então, a gente avaliou eles aqui. E aí a gente vai para o próximo passo, que é o resultado. E aí ele já me dá aquela planilha de Excel. Ei, mais molezinha do que isso. Nossa senhora, ó. Que é E isso? já dá Meus planilha de alunos Excel já faz o método. Aí e já dá ordenado, né, pela nota final. virou Ele palhaçada. vai- Pô. Já fez tudo mastigado, pô. Vamos ver lá. Ele informa aqui os valores, né? Valores, Assim, já calcula a média e o desvio padrão de cada critério. Isso aí é uma máquina de fazer artigo, pô. Nossa Excelente. A máquina de fazer artigo, pô. Vai salvar o TCC de muita gente. Hã? Vai salvar o TCC de muita gente. É uma máquina de TCC, pô. Aí, Éder. Todo mundo que chegar lá para Não, já. Mestre, já está anotado já, que nem precisa falar. Tô sem tema para TCC. Tu estava sem tema, agora tu já tem. O mestre, olha, não tá garantido ainda, tá? Mas é capaz de rolar no próximo semestre agora um TCC usando Critique. Aí, pois é, pô. Eu comentei com a minha esposa aqui, cara, se eu tivesse conhecido o senhor na época do meu TCC, tinha sido bem menos trabalhoso, porque eu fiquei estressado, qual é o meu tema, o que eu quero fazer, tal. Ele é menos dolorido. Eu tinha que ter conhecido 6 meses antes, cara. TCC, Entendeu? Vai conhecer 6 meses depois. meus alunos fazem TCC com os pés nas costas e ainda publica 2, 3 artigos antes de defender. Todos eles já vão para a banca com 2, 3 artigos apresentados em congresso. Então, você vê o Felipe vai defender. Felipe está 1 ano do mestrado. Já criou o método, já fez a ferramenta, já publicou no SENG, no CIMEP, um artigo internacional. 1 ano do mestrado. É isso, cara. É isso. Né? Sem blá blá blá, sem conversinha, pô. Né? Os alunos de TCC, a gente tem que decidir, né? A polícia qual arma comprar, a marinha qual navio comprar, a empresa qual empilhadeira para o centro de distribuição, o RH qual funcionário contratar, tudo problema de critério. Joga no método desse, rodou, acabou. O resto é só encher linguiça no trabalho. Né? Acabou, pô, não tem mistério nenhum. Mestre, o mais legal, isso aqui, sem sombra de dúvida, é o brilhantismo que merece uma salva de palmas. É ridículo de explicar. Ninguém contesta. E é claro que eu não entubei, né? O Felipe veio com essa conversinha para cima de mim. Né? É claro que eu estou muito velho para entubar qualquer ideia maluca, né? Eu falei, Felipe, vamos fazer o seguinte, vamos rodar aí o TopSys, o HP, o Prometer, vamos rodar aí mais alguns métodos para ver o que acontece. E com todos eles a ordenação bateu. Né? A gente até publicou um artigo, cadê? Deixa eu ver aqui. Sendo que esse é incrivelmente mais simples que todos eles. E mais que todos eles. Mestre, é a aplicação de navalha de Ockham no sentido extremo da palavra. Exatamente, navalha de Ockham. Foi do CIMEP que a gente... Eu ia até perguntar sobre análise de sensibilidade mesmo. Vocês fizeram análise de sensibilidade, o comandante já até respondeu. Eu ia até perguntar sobre outros métodos e tal. Interessante. Então, esse daqui foi um artigo que a gente fez para o CIMEP.
né, que era a comparação de viatura para Marinha, e no final a gente faz justamente essa comparação com o HP e com o Prometê, né? Aí eu explico aqui o Prometê. Pegou o HP, que é da escola americana, e pegou o Prometê, que é da escola europeia. E aí a gente propaga máximo, ordenação, né? Peso, tudo bonitinho aqui, como é que é feito, a escala de 7 pontos para os qualitativos, equação que a gente usa para normalizar, enfim, né? E aí a gente faz a nossa proposta de solução, né? Aplicando o método, e chega no final a gente tem os resultados, né? O resultado com HP, o resultado com o nosso método e com o Prometê, né? Ver a diferença, né, do HP e do Prometê, né? Esse daqui é o do HP e esse de embaixo aqui é o Prometê, né? Eles mesmo não têm né, um resultado exato, né? Você tem divergências, né? E foi justamente isso que eu apontei aqui no método, porque o Propaga ele tem o seguinte, né? Eu falo, olha, se a gente observar a viatura 1, a viatura 4 e a viatura 3, eles mantêm a mesma ordenação nos 3 métodos. A única divergência é a viatura 2. Então, isso corrobora que o método tem uma certa aderência com métodos consagrados já na literatura, porque, né, ele não é maluco, olha, ele consegue observar essa ordenação e o que diverge é a viatura 2, mas ela diverge entre os próprios métodos, né, HP e Prometê. Princípios da transitividade. Mais do que lindo. Explicadíssimo. Então eu posso concluir que, cara, com relação à viatura 2, eu posso até ficar na dúvida, mas com certeza a viatura 4 e a viatura 3 não são as melhores. Não são. Né? Essa forma de normalização, usando a frequência, né, na curva de Gauss, ela foi criada foi a primeira vez que foi usada no método multicritério? Foi nesse método? Olha, eu não achei nenhum método multicritério que use curva de Gauss. Eu não conheço. Não conheço, não. Eu cheguei a pesquisar a curva de Gauss na Basiscop para ver a utilidade. Não, eu pergunto. São sempre aqueles 4 procedimentos que estão lá no livro do professor Carlos, né? O AIJ pelo máximo AIJ, ou AIJ dividido pelo somatório de AIJ, ou AIJ dividido pela raiz quadrada da soma dos quadrados, ou AIJ menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo. Né? São as 4 normalizações, pelo menos, de todos aqueles métodos que nós já estamos estudando há mais de um ano, né? Hidrocrio, Sol, Critique, enfim, de todos aqueles métodos, CODAS, usam essas 4 normalizações que tem lá no livro do professor Carlos. Nunca vi a normalização da estatística, da curva normal. Né? Nunca vi. Eu também, dos métodos que eu vi até agora, não vi fazer esse tipo de normalização. Achei isso muito... E vendo assim, parece, agora que a gente acabou de conhecer, parece tão óbvio. E por que isso nunca foi usado? Porque faz todo sentido. Faz todo sentido a gente fazer isso. É a tabelinha que está na página 97 no livro do professor Simões, lá. Fantástica aquela tabelinha. Mas resume tudo. Que força é igual massa vezes aceleração, né? Mas precisou vir um Newton para ele falar isso, né? Essa ideia é muito boa. Essa ideia é muito boa porque eu vou até testar daqui a pouco, cara, mas eu pensando assim, ele funciona com valores negativos. Tipo, aquele problema que a gente tem de se é negativo, se é de custo, se não é, com esse método aí. Tu tomou teu remédio hoje, cara? Acelerado. Não, é porque eu tô quebrando. Tá mais acelerado que o normal. Eu tô quebrando a cabeça. Você tomou hoje, Vitão? Eu tô quebrando a cabeça para ver qual normalização eu vou usar na minha dissertação. Acelerado, Tô não. Eu fico empolgado com boas ideias, cara. Isso daí foi. Não deixa ele tomar tua Ritalina, não. Deixa. Então, cuidado. Mas o método é esse, senhores. Eu achei muito bom por vários motivos, né? Primeiro, é incrivelmente simples do decisor da opinião dele.
Ele só precisa estabelecer uma ordem e atribuir um valor, né? 7, 6, incrivelmente simples. Se o decisor não for capaz de fazer isso, é porque não era para ele ser o decisor. Sim. Então, incrivelmente simples. Não tem que dar peso em porcentagem, não tem que dar nada. Não tem que fazer comparação paritária, nada disso. Escala de SAAT, incrivelmente simples. E essa é a única participação do decisor. É na hora de estabelecer ali a ordem dos critérios. Só. O resto é multicritério com estatística. Né? É multicritério, né? Matriz de decisão, papapá e estatística. Só. Né? Então, eu achei o casamento perfeito aí do multicritério com a estatística. E posso ter poucos critérios ou muitos critérios, que não tem problema. O HP não dá para usar com muitos critérios. Né? Com muitas alternativas. Onde é que... Esse método do Felipe eu posso ter 100 critérios e 100 alternativas. Ele vai funcionar. Sim. Né? E é até bom, a solução vai ser até mais robusta, se eu tiver mais Sem dúvida. alternativas. Né? Sem dúvida. Achei bem interessante. Essa é a pesquisa de mestrado do Felipe. Né? Eu acredito que... Onde a gente encontra o material aí para estudar? Eu vou te mandar o link. Eu tenho o link já disponibilizei lá no ResearchGate. Por favor. Vou mandar o link para vocês dos artigos que já foram aprovados. Tem do ITQM, tem do CENGE, tem do CINEP. Eu já vou disponibilizar para vocês darem uma olhada. Tá? Então é isso. Tá no Telegram? O método é esse, o método que o Felipe criou aí. Né? Eu acho isso muito bacana, né? É muito chato quando você faz uma dissertação, uma tese de doutorado, que vai para o estante e ninguém nunca mais usa, né? Muito chato. Eu acho isso muito bacana o que o Felipe fez, né? Ele criou um método, entregou um produto, né? Quer dizer, já publicou um paper que está na base Scopus, já registrou um software, quer dizer, ele não ficou só no blá, 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 só na discussão teórica, né? Ele já entregou um produto teórico para a sociedade, que é o paper, entregou um produto, né, físico, um produto que é o software, né? E ele está oportunizando que as pessoas possam decidir de maneira melhor, né? Tem aí o método e o software, quer dizer, ele está entregando um produto para a sociedade. Eu acho isso muito legal, né? Você ir além daquela discussão teórica, além daquela, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, eu fiz uma discussão mais teórica, né? No mestrado, eu não tive essa, né? Não tive a sorte que vocês tiveram, né? De fazer parte de um grupo, e o grupo ser produtivo, enfim, né? Depois que eu conheci o professor Simões, vê que tudo é orientador, né, cara? Eu conheci o professor Simões, um ano depois eu criei o HP Gaussiano. Né? Já conhecia antes, mas aí eu passei para o doutorado, 2014, comecei a conversar com o professor Simões, em 2015 eu criei o HP Gaussiano. Então, quer dizer, tudo é a orientação ali firme, né? A orientação segura do professor. Marcos, faz assim, faz assado, vamos ver, né? E o que ele fez comigo, eu procuro fazer com vocês também. Né? E está dando certo. Né? E tem dado certo. E é isso aí. Né? Se é outro professor mais tradicional, mais conservador, não, de jeito nenhum, tu vai usar o HP. Aí né? Vai usar o top 6. Pô, desnecessário, né? Você limar a criatividade, limar o potencial do pesquisador. O pesquisador tem que pesquisar, tem que criar coisas novas, né? Isso é que é ser pesquisador, né? Então, eu deixo, a não ser que a ideia seja muito maluca, vou criar um método que voa, vai na Lua, volta, aí eu já, não, parou, faz o seguinte, usa aqui o top 6 e vamos embora, né? Agora, se o pesquisador apresentar uma ideia consistente, né? Comparar com outros métodos e tal, e eu ver que tem
que há consistência, eu aceito a ideia e compro a ideia, né? E assim, engraçado que as pessoas, assim, de uma maneira geral, as pessoas não gostam de coisas novas, né? Não sei por que isso, né? Na academia, a academia que deveria ser o celeiro de novas ideias, é um lugar onde as pessoas não gostam de novas ideias, né? Então, eu acho estranho isso, né? Isso me causa uma certa estranheza. Mas tem uma série de motivos, né? As pessoas preferem ficar na sua zona de conforto, avaliar um artigo, um trabalho daquilo que ela já conhece, né? Porque se ele chega com um método novo, eu tenho que estudar o método a fundo para entender o que ele falou, né? Ao passo que se ele me apresenta um trabalho usando o HP eu já como com farinha. Eu não preciso estudar nada, né? Então, as pessoas gostam de ficar na sua zona de conforto, né? Mas eu não, eu procuro me policiar e dar a oportunidade do pesquisador ter novas ideias, né? Então, eu acho... Ô, mestre, eu estou tendo exatamente esse problema lá na Poli. Eu estou sendo taxado de muito inovador demais. Não pode. Isso é um problema. Isso é um problema. É um problema. Para a gente é um problema, né? E, dependendo da situação, o teu orientador não deixa você defender. Exatamente. Com isso aí, você não vai defender. Então, realmente, você fica em apuros, né? Se ele não comprar a tua ideia, você não vai adiante, né? Ou você convence ele, ou já era. Mas então é isso, meus amigos. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Só dar os parabéns para o Felipe. Ó, show de bola, de simplicidade, clareza e muito fácil de explicar, Felipe. Eu precisava ter tido essas visões há 20 anos atrás, quando eu era gerente de projeto, para explicar análise de decisão multicritério para os gerentes, para a diretoria, era jogo duro. E com o seguinte, ó. Multicritério com estatística. Né? O Felipe, Marcos, já vou usar isso na minha próxima turma, tá? Obrigado. A HP e esse método. É para isso mesmo, é para usar mesmo. Em julho já vou fazer propaganda. Depois eu mando o royalty para você. É para usar mesmo. Está publicado, é público, né? Não é mais meu, né? Não, o pessoal de marketing vai adorar, porque o HP eles ficam me instigando, né? Muita complicação no negócio que não deu. A comparação paritária não tem fim, né, cara? Pois é, naquilo os caras ficam revoltados. O pessoal de marketing quer um pouco um negócio mais direto, objetivo, sem ficar com muita enrolação, né, gente? Esse aí é muito rápido, muito fácil e eu considero que é bastante consistente matematicamente. Bastante. Vamos submetê-los às provas do mundo real, já. Beleza. Agora é usar. Eu falei, Felipe, já foi publicado, né? Você já qualificou, já foi publicado no CIMEP, no SENGE, já está publicado na base Scopus, então é divulgar o método para as pessoas usarem, que se tiver inconsistência, elas vão aparecer, né? Igual eu faço com o Miguel, né? Com o Miguel nós já publicamos mais de 30 artigos usando o Prometer Sapesa. Então, agora a mesma coisa é o Propaga. A próxima turma do INE, eu já vou botar a turma inteira para usar o Propaga, né? Que é usando que a gente pega o, né? Opa, tem alguma coisa aqui que não está legal ainda. Vamos ver. Né? Agora é isso. É assim que a pesquisa funciona. Tá bom? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Eric pediu o artigo. Vou te mandar também o link aí do artigo, tá, Eric? Eu vou ver se eu coloco, mestre, no site também, quando o pessoal visitar, ter o PDF dos artigos publicados sobre. Sim, pode colocar lá, é verdade. Pode colocar. Já boa, cara, até para pode colocar o do CIMEP, da revista CIMEP, pode colocar do SENGE já, né? Já foi aprovado. Né? Já pode escrever até um manual. Deixar um manual mais simples, chama manual. Porque tem gente que vai ler o artigo e coloca um manualzinho que me explica. O Felipe escreveu um artigo que é no formato de tutorial já. Esse do CIMEP é manual, é o manual já. Esse da revista CIMEP é a axiomática do método e a ferramenta. Isso, explicando a ferramenta. Já é um tutorial.
entendeu? É só colocar lá o do CIMEP, tá? Então é isso, meus amigos. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Tranquilo, mestre. Engraçado que eu pensei que essa live ia ser rapidinha, acabou que rendeu. Engraçado, né? Mas... Eu queria 40 slides, comandante. Ah? Eu queria 40 slides. Pois é, eu falei, ô Felipe, olha só, eu quero no mínimo 40 slides, eu quero um negócio detalhado, né? Para todo mundo entender. Mas eu acho que deu para todo mundo entender. Né? Excelente, excelente. Ficou fantástico. Não Tá bom, precisa ocupar pessoal. muito O tempo. público é mesmo show de assim. bola. Falou, então, Foi tão pessoal. natural que saiu o negócio aí que ficou perfeito demais. É muito legal. Valeu, obrigado. Ei, Felipe, eu já devo referenciar teu artigo, cara. Gostei bastante, empolguei com esse artigo, muito bom. Nossa, você tá lendo aí, hein? Eu me amarrei. Vou virar na Ritalina agora, já vou estudar esse artigo agora de noite mesmo. Ritalina, Red Bull, café. Ó, Dia dos Namorados é só depois que amanhecer. De madrugada ainda não é, não. Pô. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu, rapaziada. Abraço. Boa noite, pô. Valeu, abraço, pessoal. Parabéns, Felipe. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Mais um. Obrigado.